Pensando um pouco nas características do Renascimento, a gente tem de forma geral algumas particularidades ali que fazem desse período um momento único na história. Primeira característica é o chamado humanismo, uma palavra que eu já comentei com vocês aqui. O humanismo, então, é a valorização do homem, do ser humano. Como eu comentei com vocês, lá na Idade Média, né, a ideia era valorizar a religião, valorizar a Deus, até porque toda a cultura ela era controlada pela Igreja Católica. A partir de agora, a ideia é enaltecer, né, todas as atitudes, as ações humanas. Então a gente vai ter a retomada do estudo de obras clássicas da Grécia Antiga, como Platão, por exemplo. Inclusive o Erasmo de Roterdã, que é um renascentista conhecido, ele vai fazer uma tradução da Bíblia direto do grego. Então isso vai trazer novas interpretações. Não significa aqui que as pessoas de repente viraram descrentes, a gente tinha um monte de renascentista que era ateu. Não é isso. A religião ainda continuava sendo super importante, até porque o Renascimento ele é um processo bem elitizado. Então a burguesia, a nobreza, os membros da igreja que participaram desse movimento. A população mais pobre, que não era alfabetizada, continua ali vivendo no campo e está um pouco alheia desse processo. Então assim, não é um rompimento total com as ideias feudais, mas é uma nova perspectiva. A próxima característica é o antropocentrismo. Como o termo já diz, é o homem no centro. Então, de novo, essa valorização das ações do ser humano. Tudo que ele fizesse deveria ser enaltecido. E o homem controlava o seu destino, tá? Não era mais ali uma figura divina, né? O homem era responsável pelas suas escolhas. Então, as artes, a literatura, elas vão focar muito nessa ideia também. A terceira característica é a valorização da razão. Se a gente pensar no contexto de mudança lá do feudalismo para o início da Idade Moderna, de uma burguesia que precisa comercializar, que precisa fazer trocas, fazer contas, fazer medidas, tabelas de preços, isso gerava uma necessidade muito grande de se pensar o que você estava fazendo, né? Então a razão, a ciência, o processo todo do pensamento racional aqui era muito importante. Então vai se começar ali uma valorização desse processo de raciocínio, de se pensar mesmo nas suas atitudes e na vida em geral. Então a razão aqui, o racionalismo vai ser extremamente importante. A quinta característica seria a retomada dos valores clássicos. Quando eu falo de clássico, eu estou me referindo à antiguidade clássica, Grécia, Roma antiga. Então esses autores, escritores, pintores, enfim, eles se voltaram para o estudo das artes gregas, das artes romanas, da mitologia. Tudo isso vai acabar impregnando todas as obras de arte no momento, a própria filosofia. Então, nesse momento, esses pensadores eles se voltaram para isso com uma outra interpretação. Não que na Idade Média, né, os filósofos como Platão, por exemplo, Sócrates, não tenham sido revisitados, mas eles foram olhados ali, né, pela Igreja Católica, como uma interpretação religiosa. Nesse momento, os renascentistas eles estavam pensando, né, com outro objetivo. Então é uma valorização em todos os sentidos, né, no que eles pensavam, como eles pintavam, como que era a escultura. Por isso que a gente vai ver em muitas obras de arte nesse momento aquele corpo atlético, né, dos gregos, aquelas estátuas, por exemplo, a estátua de Davi, todas com características muito parecidas com o que se fazia lá na Grécia Antiga. E por último, e não menos importante, a gente tem o hedonismo. O hedonismo é a valorização do dia a dia, da vida ali do ser humano naquele momento. Então é você buscar o prazer, é você aproveitar ao máximo a sua vida. Algo que assim é extremamente diferente daquilo que se pensava na Idade Média. Na Idade Média se vivia, né, o tempo ele era todo dedicado à posteridade, a depois que a pessoa morresse, como seria a vida após a morte. Agora não, para o Renascimento, os homens deveriam aproveitar o seu dia a dia, aproveitar os prazeres que o mundo podia lhe dar. Então isso vai se refletir muito, né, nas obras de arte, nas pinturas, né, sempre esse momento mesmo de aproveitar. Além de todas essas características, também teve uma particularidade muito importante nesse momento. Só foi possível a produção de todas essas obras de arte, desses escritos, por conta de uma prática chamada mecenato. Os mecenas eram pessoas que financiavam, patrocinavam as obras de arte. Então a burguesia, a Igreja Católica,
muitos nobres, eles acabavam pagando, patrocinando para que esses pintores tivessem longas carreiras ou pelo menos se dedicassem a determinadas obras de arte. Então a gente tem vários exemplos como o Michelangelo, o Botticelli, o Da Vinci. Todos esses artistas, por muito tempo, eles conseguiram sobreviver da sua arte por conta desses mecenas. E era extremamente importante esse patrocínio, esse financiamento, porque isso mostrava, que essas pessoas estavam em outro status social, que elas tinham condições de pagar e de mostrar o seu modo de vida para outras pessoas. O Renascimento, ele foi muito importante e teve um foco muito forte na Itália. E isso não foi à toa. A Península Itálica, ela teve ali alguns fatores essenciais para que o Renascimento se desenvolvesse e tivesse destaque ali. O primeiro grande fator é que as cidades de Gênova, Veneza e outras cidades da Itália eram centros comerciais e urbanos. Era ali que você tinha as trocas entre os burgueses, entre os mercadores, que iam muitas vezes para o Oriente, traziam as mercadorias. Então você tinha uma circulação de pessoas de vários locais diferentes e que traziam ideias novas também, ideias artísticas, científicas. Em segundo lugar, e por conta disso, a existência dessa burguesia fez com que esses artistas tivessem patrocinadores, os mecenas, Então essa burguesia, ela vai investir nas obras de arte porque ela necessitava ver ali representado o seu modo de vida, o seu status, o seu tipo de dia a dia. Então, por muitas vezes a gente vai ver obras retratando até essa burguesia, essa nova classe social. E por fim, se a gente relembrar, a Península Itálica era o local onde antes existia o Império Romano, da onde surgiu o Império Romano. Então, a gente tem muitas obras de arte, muitos documentos da época que resistiram a esse período e que começaram a ser revisitados, começaram a ser ali relidos. Então, essa cultura toda que já existia ali foi um incentivo a mais para o Renascimento italiano.